dia a todos, que a paz de Jesus esteja sempre presente em nossos corações. É uma alegria poder estar com vocês hoje, uma alegria poder compartilhar de mais um domingo, de mais um momento de reflexão. Essas reflexões, eu sempre lembro, não são só trazidas de mim para você, mas é uma reflexão que serve muito para mim também. Então esse é um momento onde nós buscamos, através do Evangelho segundo o Espiritismo, trazer para o dia a dia, para o nosso cotidiano, todas as possíveis reflexões diante desse tesouro, diante dessas coisas maravilhosas que foram deixadas para cada um de nós, Então é muito importante isso para nós. É importante ter esse espaço, esse momento. Embora a reflexão seja constante, não deva ser uma coisa com hora marcada, mas é um momento, pelo menos, que nós dedicamos a fazer uso da nossa inteligência, da nossa capacidade de refletir, para buscar melhor entendimento, para buscar cada vez mais estar mais confiante na nossa reencarnação atual, não é? Muito bem, então nós vamos fazer aquilo que a gente sempre faz, Sintonizar com os nossos mentores, sintonizar com os nossos espíritos benfeitores da nossa querida Casa de Jesus e sintonizar com o nosso Mestre querido e com o nosso Pai Celestial. E rogamos a Ti, Jesus, que possa alimentar os nossos corações de esperança, de paz, de harmonia, de entendimento e, principalmente, que esteja presente ao longo de nossa reflexão, para que possamos tirar dela o melhor para as nossas vidas. Que assim seja. Muito bem, meus amigos queridos. Bom dia, Márcia, bom dia, Yara, Nájila, bom dia, Valéria, bom dia, Rafael. Muito bem. Hoje, gente, eu escolhi um trecho do Evangelho, daquele capítulo 5 que a gente sempre fala aqui, Bem-aventurados os aflitos. E aí, obviamente, não por acaso, é o maior capítulo do nosso Evangelho. E eu separei o item 23 para a gente trabalhar um pouco a nossa reflexão. O que fala o item 23? O item 23 do Bem-aventurados os aflitos fala sobre os tormentos voluntários. Vamos entender melhor o que significa esse tormento voluntário para nós? Então o trecho não é longo, eu vou ler esse trecho para que a gente possa a partir daí buscar esse entendimento, tá bom? Então ela é uma mensagem de Fénelon, dada em Lyon, 1860, ok? Então nós vamos lê-la. Vive o homem incessantemente em busca da felicidade, que também incessantemente lhe foge, porque felicidade sem mescla não se encontra na terra. Olha que interessante o que ele já começa a falar para nós, Então, que nós buscamos incessantemente essa felicidade e ela nos escapa, também incessantemente, porque não há felicidade sem mescla nesse planeta de provas e expiações. Então, nós estamos entendendo aí o que Fénelon nos diz. Então, entretanto, malgrado as vicissitudes que formam o cortejo inevitável da vida terrena, ou seja, aquilo que já faz parte do nosso desafio terreno, poderia ele, pelo menos, gozar de relativa felicidade, se não a procurasse nas coisas perecíveis e sujeitas às mesmas vicissitudes, isto é, nos gozos materiais, em vez de a procurar a felicidade nos gozos da alma, que são um prelibar dos gozos celestes imperecíveis. Então a gente, em vez de procurar a felicidade nas coisas da alma, a gente busca na materialidade, A materialidade que tem um fim, que tem uma finitude, Então,
Ele continua: em vez de procurar a paz no coração, única felicidade real neste mundo, ele se mostra ávido de tudo que o agitará e turbará. E, coisa singular o homem, como que de intento, cria para si tormentos que está nas suas mãos evitar. Então, a partir daí a gente vai ficar mais atento aí. Haverá maiores tormentos do que os que derivam da inveja e do ciúme? Para o invejoso e o ciumento não há repouso. Estão perpetuamente febricitantes. O que não tem e os outros possuem, lhes causa insônias, dão-lhes vertigem os êxitos de seus rivais. Toda a emulação para eles se resume em eclipsar os que lhes estão próximos, toda a alegria em excitar nos que se lhes assemelham pela insensatez, a raiva do ciúme que os devora. Pobres insensatos, com efeito, que não imaginam sequer que amanhã, talvez, terão de largar todas essas frioleiras cuja cobiça lhes envenena a vida. Não é a eles, de certo, que se aplicam essas palavras: bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados, visto que as suas preocupações não são aquelas que têm no céu as compensações merecidas. Que de tormentos, ao contrário, se poupa aquele que sabe contentar-se com o que tem, que nota sem inveja o que não possui, que não procura parecer mais do que é. Então ele já deu a nossa dica aí dos tormentos. Esse que se contenta com o que tem, que nota sem inveja o que não possui e que não procura parecer mais do que é sempre rico, porquanto, se olha para baixo de si e não para cima, vê sempre criaturas que têm menos do que ele. É calmo, porque não cria para si necessidades quiméricas, e não será uma felicidade a calma em meio das tempestades da vida. Ele finaliza com esse questionamento, né? Então, Fenelon nos dá elementos para buscar reduzir, arrefecer as nossas dores. Ele nos diz que as dores que nós produzimos, ou que são produzidas por objeto da nossa reencarnação, que são os ajustes da lei, que são todas aquelas dores necessárias para o meu enquadramento, para a minha educação, no sentido da lei de amor, essas dores que são ocasionadas por este ajuste da lei, e ele diz aqui que essas são as que se referem a Jesus na bem-aventurança, bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados, nós produzimos mais dores. Produzimos essas dores de uma maneira, vamos dizer assim, insensata. Talvez possamos dizer isso, né? Então, é preciso a gente analisar sempre a nossa existência no ponto de vista do espírito milenar. O espírito que vem existência após existência realizando escolhas essas que pela lei de ação e reação vão buscar o ajuste da lei. Então nós estamos entendendo que essa existência atual é fundamental para cada um de nós. Não podemos desperdiçar essa oportunidade. Nós estamos num momento de transição planetária. Nós estamos vivenciando uma situação onde estão nos oferecendo, estão nos ofertando, a espiritualidade está nos ofertando elementos transformadores da nossa existência. Então, quando a gente olha para a nossa existência atual, é preciso olhar com atenção. O que é que eu, espírito milenar,
construí até aqui? Quais são as minhas construções? Quais são os meus potenciais existenciais? Aqueles que vão ser os meus instrumentos de transformação? Quais são os vícios que eu carrego em mim que estão cristalizados na minha construção espiritual? Vamos entender melhor isso, porque na medida em que entendemos melhor isso sobre nós, e aí é cada um olhando para si mesmo, para poder chegar a essas conclusões, para poder compreender, e isso é um fato que precisamos realmente nos dedicar, compreender quais são essas construções cristalizadas em nós. Porque qual é a oportunidade que a vida nos dá? Qual é a oportunidade que as reencarnações nos apresentam? Renovar, dar um novo significado a tudo aquilo que eu trago em mim, nas minhas memórias do Espírito, né? Porque é na memória que estão ali registrados todos os fatos, que estão registrados todos os sentimentos que precisam ser transformados. E se eu não tiver um olhar para ajustar esses sentimentos, eu vou muito provavelmente viver um desequilíbrio da minha existência atual. Então, é preciso ter atenção com tudo aquilo que eu venho vivenciando na minha vida, para que então eu possa modificar ou buscar com todas as minhas forças modificar esse sentimento que está originando essa dor. Renovar para alinhar esse sentimento com aquele sentimento dali de amor, né? Então, a primeira reflexão é: como nós temos nos relacionado com aqueles que passam pelo nosso caminho? E aí, minha gente, é pelo nosso caminho, não é a nossa família, é os nossos companheiros de trabalho, são os nossos companheiros da casa espírita, são aqueles que não conhecemos, mas que nos deparamos na rua, né? Nas situações onde encontramos algum próximo. Qual tem sido as nossas atitudes, qual tem sido a nossa postura diante do outro, né? E é interessante que essa semana eu li que agora estão falando em AP e DP, antes da pandemia e depois da pandemia. Ou seja, mudou o que em nós? O que mudou efetivamente o nosso olhar com esse instrumento de transformação na veia que foi a pandemia na nossa vida? O que é que estávamos produzindo em nós? O que é que estávamos produzindo conosco antes da pandemia chegar? Quais eram os nossos focos, as nossas atenções? O que é que estávamos prestando mais atenção? Estávamos olhando para nós? Estávamos olhando para o outro? Será que não estávamos aumentando o nosso tormento antes da pandemia chegar? E aí veio a pandemia de alguma maneira para fazer com que prestássemos mais atenção a nós, aos nossos medos, às nossas angústias, às nossas aflições, que olhássemos com mais atenção para aqueles que estavam tão próximos de nós, os próximos mais próximos, os nossos familiares. E a pandemia, então, trouxe um olhar de compaixão ao nos depararmos com as dores pelos quais nós não temos o direito de questionar ou de alguma maneira, de condenar.
Porque nós fazemos escolhas o tempo todo. Nós buscamos o tempo todo o uso do nosso livre-arbítrio. E, obviamente, nem sempre vamos escolher o que é certo. Muitas vezes escolhemos sem consultar a nossa consciência. E fazemos escolhas equivocadas. E assim, caminhamos ao longo dos milênios. Esse é o melhor momento para nós, é o presente. É o momento onde podemos analisar com mais profundidade e agir com mais elementos para poder modificar verdadeiramente a nossa existência atual. Então, amigos, vejam que interessante. No próprio Evangelho, no capítulo 27, Pedi e obtereis, no item 12, há algo muito rico para nós, para enriquecer esta reflexão. Se em duas partes se dividirem os males, as vicissitudes da vida, uma constituída dos que o homem não pode evitar, e a outra parte das tribulações de que ele se constituiu a causa primária pela sua incúria ou por seus excessos, ver-se-á que a segunda, essa, em quantidade, excede de muito a primeira. Faz-se, portanto, evidente que o homem é o autor da maior parte das suas aflições, as quais se pouparia se sempre obrasse com sabedoria e prudência. Olha que interessante esse elemento. Nós verdadeiramente trazemos muito mais aflições mediante a nossa incúria, a nossa falta de atenção com relação a nós mesmos, nossa falta de atenção em relação a nós mesmos. Nós não nos encontramos conosco mesmo. Nós vivemos uma vida, muitas vezes, de procrastinação. A gente vai deixando para depois, porque tem medo de se defrontar com aquilo que vai encontrar em si. E não é motivo para temer. É preciso esse enfrentamento já. Hoje eu preciso conhecer verdadeiramente tudo aquilo que habita em mim e que precisa ser modificado. Esse é o chamamento que todos nós temos pela nossa reencarnação atual. Nós não podemos mais deixar isso para depois. Nós temos que aproveitar o tempo, porque nós não sabemos, e isso sempre relato que é bom não saber, qual é o nosso limite, qual é a nossa data limite desta atual encarnação. Nós precisamos aproveitar o hoje porque não sabemos o amanhã. Então é preciso trabalhar isso hoje em mim. Né? Então, se é verdade isso que Kardec nos traz, então vamos analisar. O que é que eu tenho produzido para mim mesmo? Né? Que é a manifestação do tormento. Veja que no Evangelho, nesse próprio Evangelho que nós estamos refletindo, nesse item 23, Fenelon nos diz que existem 3 grandes manifestações do tormento. Não contentar com o que tem, que a gente pode dizer que isso é um traço da ambição. Ver com cobiça o que não lhe pertence, né? Ou seja, isso é a origem da inveja e do ciúme. Querer parecer mais do que realmente é, que é o traço da vaidade. Então, só aí, com essas 3 manifestações do tormento, a gente pode fazer a primeira reflexão. Será que eu me contento com o que eu tenho?
Será que eu tenho visto, que eu tenho cobiçado aquilo que não me pertence? Será que eu quero parecer mais do que eu sou? Então nós vamos começar a aquecer a visão aí do que é essa manifestação do tormento, né? São fatos que muitas vezes nos passam despercebidos e que é preciso ser olhado com atenção por mim, né? Deixa eu só ver aqui se tem algum comentário. Vamos ver aqui. A Nájila comenta: ser feliz é viver um estado de felicidade aos olhos de Deus. É isso aí. Ser feliz é o ser feliz da paz, da consciência, né? Então, vamos lá. André Luiz, no livro Ação e Reação, nos diz o seguinte, muita atenção para isso. Todos possuímos, além dos desejos imediatistas comuns, em qualquer fase da vida, um desejo central, ou tema básico dos interesses mais íntimos. Um desejo central, né? Esse é o nosso ponto focal, nosso ponto de atenção. Todos nós, e isso é uma realidade, todos nós temos um desejo central, que é a origem do nosso tormento. Então, a gente tem que pensar o que é que eu tenho manifestado com muita frequência. Qual é esse desejo central que é muito usado, muito explorado, e André Luiz nos dá elementos nesse livro Ação e Reação, que é muito explorado pelos espíritos menos esclarecidos no processo de obsessão, né? Porque esse desejo central é algo que vem como um desequilíbrio nosso. A gente pode pensar que existem quatro forças que são as forças que estão vinculadas aos nossos vícios, estão vinculadas a tudo aquilo que nos desequilibra, né? Então nós podemos falar que são os 4 P's. Os 4 P's são as 4 forças vinculadas aos vícios dos sentimentos. 4 P's. Que P's são esses? Poder, prazer, posse e prestígio. São esses 4. Pode ser que tenhamos um deles, uma força dessa reinando em nós. Podemos ter 2, podemos ter 3 ou podemos ter as 4. Cada um é que vai fazer a sua própria reflexão. Então, essas forças, o poder, a sede do poder. Se eu tenho a sede do prazer, a sede do poder em mim, né? Eu vou começar a produzir tormentos voluntários na minha existência atual, no alimento desta força que me desequilibra. Eu tenho sede de poder. Quais são os vícios que estão vinculados a esse poder, a essa força? Arrogância, dominação, violência, arbitrariedade, prepotência. Tudo aquilo que manifesta através dessa força e que me causa um tormento. Do contrário, eu posso não ter a sede do poder, mas tenho a força dessa manifestação do prazer, que vai produzir em mim o desequilíbrio através da luxúria, do sensualismo, da preguiça, do consumismo, da gula, da procrastinação. Então, o prazer é uma força a qual eu preciso estar atento para buscar identificar o que está manifestando como tormento em minha vida.
A posse, eu tenho muito apego, eu sou avarento, eu me preocupo com qualquer gasto, excessivamente. Eu quero cada vez mais ter coisas. Eu tenho que ter o controle de tudo. É o desequilíbrio da força da posse. O prestígio, eu quero ter o prestígio. Eu quero que as pessoas reconheçam em mim, nossa, como ele é maravilhoso, como ele é fantástico. Tudo isso ocasionado pela minha presunção, pela minha soberba, pelo meu exibicionismo, pela minha futilidade, pela minha extravagância. Tudo isso produzido através dessa força chamada prestígio. Todas elas, os 4 P's, o poder, o prazer, a posse e o prestígio, estão vinculados com essas 3 manifestações, e não contentar-se com o que tem, ver com cobiça o que não lhe pertence e querer parecer mais do que realmente é. São essas 4 forças que a gente precisa estar atento em nós. Todas elas produzem dores. Todas elas produzem aflições desnecessárias para o nosso enfrentamento. É preciso olhar com muita atenção aquilo que me move. É preciso renovar o que me move. A vida é um átimo. A vida passa muito rápida, a vida encarnada. A pandemia veio aí para poder mostrar que não há mais a manifestação do tempo como algo normal. As pessoas vão envelhecer, vão desencarnar. Não, as pessoas podem, de uma hora para outra, voltarem para a pátria espiritual. O que aconteceu com um grande amigo meu, na sexta-feira, uma pessoa muito querida, jovem, se foi, voltou para a casa espiritual, de uma hora para outra. Então, o que é que precisamos fazer? Reduzir esses encargos em nós. Será que eu preciso realmente agir daquela maneira? Será que essa ação que eu estou empreendendo, nessa situação que eu estou vivenciando, não é a sede do meu poder? Isso me causa tanta dor? Será que não é a busca desse sensualismo, da luxúria, não é a busca desse prazer que não se encontra exatamente nesses vícios? Será que eu preciso ter o controle de tudo pela força da posse? Será que eu não estou me apegando demais àquilo que não deveria? São tantas reflexões, meus queridos. Essas reflexões, elas precisam fazer parte do nosso cotidiano. Isso que eu disse para aquela pessoa não é a manifestação de um tormento vinculado a esse poder? Por que que eu tenho que ter a razão sobre aquela opinião ou sobre aquela situação vivenciada ou trazida pelo outro? Será que eu não posso revisar isso e diminuir um pouco as aflições que eu já tenho naturalmente, de acordo com meus desafios reencarnatórios? Aquilo que está, de alguma maneira, programado no meu planejamento? Será que eu preciso agregar mais coisas? Será que eu não posso ter um olhar atento que vai me conduzir para uma redução dessas dores? Das dores que são evitáveis, das dores que eu posso trabalhar, fazendo com que haja melhor entendimento das oportunidades, fazendo com que eu
possa olhar para aquilo que verdadeiramente importa na minha vida, é preciso viver com atenção. É preciso fazer com que essas 4 forças possam ser arrefecidas através do entendimento daquilo que Jesus trouxe para nós, através do exercício da caridade. É verdade, é na caridade que você vai exercitar tudo isso que nós estamos vendo, que é o que produz os nossos tormentos. Você vai conseguir olhar, como o próprio Fenelon fala, olhar para baixo no sentido, ou ao lado, vamos olhar ao lado para não haver distorção, né? Olhar ao lado sobre as pessoas, como elas têm vivido e reagido aos desafios existenciais. E muitas vezes nós não damos valor a muitas coisas que nós já conseguimos fazer. É preciso ter atenção com esses pontos, e a caridade nos eleva nisso. A caridade bem exercida vai fazer com que a gente possa trabalhar essa força do poder, essa força do prazer, essa força da posse, essa força do prestígio em nós. Vamos diminuir os obstáculos que produzimos a nós mesmos, olhando com atenção àquilo que eu tenho em mim como manifestação do desejo central, que é o grande causador do nosso tormento voluntário. Vamos ver se há algum comentário. Tem sim. Alexia, também confundir responsabilidade com culpa. Sim, a culpa é a manifestação, que a gente já conversou algumas vezes, né? A culpa é um elemento que aponta para nós, de acordo com aquela lei que está na nossa consciência, para dizer que isso é algo que a gente precisava fazer diferente. Ela tem este sentido, né? O sentido de apontamento da consciência para que tenhamos uma nova resolução frente àquela situação. Ela não pode permear a minha existência. Ela simplesmente serve para apontar e resolvermos, e não para ela vivenciar conosco a nossa existência, né? Isso aí. Aceitar, tomar responsabilidade, em vez de pegar o caminho do vitimismo. É isso mesmo, é isso mesmo. A não aceitação gera dor e infelicidade. É isso aí. Nós precisamos aceitar, sim, as nossas dificuldades, que são produtos das nossas existências anteriores, mas isso não nos exime da responsabilidade de olhar com atenção e buscar a modificação efetiva disso neste momento, hoje, para que possamos então transformar esses sentimentos, esses vícios que estamos aqui vivenciando, nos sentimentos alinhados com a lei de amor, né? A Vera nos comenta, a chave não será o egoísmo e a vaidade. Sim, o egoísmo e a vaidade é a chaga, né? O egoísmo, o orgulho, né? E tudo aquilo que se promove a partir dessa raiz, né? Essa é a raiz de tudo, né? A Nájila comenta, o amor é uma necessidade absoluta para a sobrevivência da nossa civilização, sem dúvida nenhuma. Décio, tenho para comigo que se todos os espíritos encarnados tivessem acesso aos ensinamentos contidos na doutrina, viveríamos dias bem mais harmoniosos, sem essas dores evitáveis que campeiam o mundo afora. Décio, é verdade, mas veja, cada um manifesta o seu crescimento espiritual através daquilo que o leva a encontrar-se com Deus, né?
Então, para nós faz sentido aquilo que a doutrina traz. Para outros faz sentido aquilo que a outra doutrina religiosa faz, né? Traz. Então a gente também precisa entender que cada um tem uma afinidade que vai ser o mobilizador do processo evolutivo íntimo de cada um. Não dá para a gente dizer, claro que se a gente for usar a nossa lente, a gente vai dizer, olha, não existe, eu penso assim, não existe, né? Olhando na minha ótica, tudo aquilo que me explica melhor, tudo aquilo que me traz mais elementos é a doutrina espírita. Eu abraço ela com muita satisfação, com muita alegria, mas isso sou eu, isso é você, isso é tantos outros nós que estamos aqui assistindo, mas não quer dizer que essa seja a única forma de você encontrar um projeto evolutivo em si mesmo, porque há muitos irmãos que não são da doutrina espírita e que têm um crescimento fantástico na sua vida, assim como tem muitos irmãos que não conseguem fazer com que a doutrina, mesmo sendo ela a escolhida por ele, não conseguem fazer com que haja ali luz para seu crescimento íntimo, né? Então, essa situação é sempre interessante da gente refletir. A Simone diz o seguinte: lembrando que esses sofrimentos que não conseguimos evitar são resultado dos nossos tormentos. É isso mesmo. Eles existirão porque agimos de acordo com esses sentimentos em desalinho com a lei de amor. Exato. Então, muito daquilo que sofremos, olha que coisa, muito do nosso sofrimento é oriundo de nossas próprias escolhas atuais. Né? Então, nós produzimos esses tormentos sem nos darmos conta. Por isso a proposta da reflexão de olhar para esse momento e olhar para esses pontos, para essas 4 forças, para saber qual que tem me norteado, qual é aquela que me conduz, para que eu possa então ir modificando paulatinamente, passo a passo, a manifestação delas no meu cotidiano. É fundamental que sigamos com um olhar atento para que não haja perda de tempo na nossa encarnação atual, né? Nájila diz, nós somos ação, tudo que vem de você gera efeito, o amor é o melhor remédio para a cura da alma. Sem dúvida, a caridade é a saída para nosso enfrentamento, né? O Marquinho diz, o mundo nos sugere que a felicidade está onde ela nunca esteve, nas posses, nas aparências e gozos materiais. A felicidade relativa a essa que Fernando nos diz que é possível está nas coisas mais simples. Disse Da Vinci, a simplicidade é o auge da sofisticação. Perfeito, Marquinho. É o auge da sofisticação, porque como é fundamental ser simples, e nós temos uma grande dificuldade de ser simples, eu digo até por mim, né? A simplicidade é vital para que a gente possa desconstruir esses vícios em nós. Olhar para tudo isso, para essas forças que nos dominam muitas vezes, com muita sinceridade, para dizer, olha, já chega, já não quero mais isso para mim, eu já não quero mais, eu tenho a oportunidade de fazer uma escolha nova a cada milésimo de segundo da minha existência. O que é que eu quero para mim agora? O que é que eu vou fazer comigo neste exato momento, quando eu identifico aquilo que está me movendo? É o que eu preciso? É o que eu consigo hoje? Mas é o que eu preciso? Né? A Cristine nos diz, identifico os 4 P's em mim em uma situação de base na raiz, que são as desavenças com um membro da minha família. Certamente uma situação que me foi colocada pelo passado da reencarnação. Verdade, Cristine? A gente tem
Assim, eu vou falar por mim, né? Você falou por você, eu vou falar por mim. Com certeza, os 4 P's estão integrados nos vícios que carregamos, né? Eu penso nos meus 4 P's. Mas é preciso ir... As coisas, como sempre digo, parece repetitiva, né? Mas não se dão por mágica. Elas se dão por trabalho, por esforço. Então não vamos acreditar que, identifiquei, isso, então agora já era, mudei. Não, é um processo construtivo. Só que eu preciso estar atento a todo momento. Eu preciso olhar com atenção tudo aquilo que eu vivencio para que eu possa identificar e buscar essa modificação necessária. Não é? E com certeza, a proposta reencarnatória de estar convivendo com alguém que de alguma maneira lhe traz sentimentos adversos, dificuldades, ela é a chave de transformação de muitas questões íntimas. Porque aqui já dissemos também que muitas vezes é mais fácil praticar a caridade com aquele que nós não conhecemos do que com aquele que vivenciamos no nosso cotidiano. Não é verdade? Quantas vezes a gente tem mais facilidade de levar um alimento, de fazer uma escuta de uma pessoa a qual não temos afinidade, do que realmente enfrentar as adversidades de alguém que está afim conosco, não é? Então, realmente, isso é fundamental. Nájila diz, todos nós temos o poder de fazer a nossa parte aqui na Terra para continuar a nossa realidade. Hoje, quer a vida feliz com problemas, sem problemas, a vida é linda e bela de acordo com o seu próprio olhar. É através da simplicidade trazida pelo Marquinho, é que vai trazer também um olhar do quanto isso vai, como a vida é maravilhosa, do como a vida é sublime, como ela é um presente de Deus. A vida é um presente de Deus para nós. Essa encarnação é um presente. Olha que oportunidade vivenciarmos no ápice da transição a nossa existência reencarnatória. Poderíamos estar ali aguardando, né, uma reencarnação. O que nós estamos fazendo com as nossas vidas? Importante a gente ter essa reflexão. A Leninha nos disse, lutemos contra a dor, aproveitando essa prova que nos foi oferecida para a vitória do espírito liberto dos liames terrenos. É verdade. Nós precisamos olhar para essa existência com um olhar da oportunidade para que não desperdicemos esses obstáculos ou esses processos chaves de vivências difíceis ou de vivências de dores que nós não podemos evitar, para que possamos aproveitar o nosso processo reencarnatório. A Márcia nos diz, a pandemia vem nos mover para a simplicidade, valorizar os tesouros do coração. Veio mesmo, né? Veio nos mostrar aquilo que verdadeiramente importa, né? Do contrário, o que estaríamos produzindo para nós mesmos? Estaríamos muito provavelmente vivenciando mais ilusões, não nos atentando às situações que verdadeiramente nos importam, buscando alimentar tudo aquilo que é ilusão, aquilo que a gente falou no Evangelho, no item 23, alimentando e buscando a felicidade nos gozos materiais, nos estímulos de tudo aquilo que tem fim, nos estímulos de tudo aquilo que perece, que nós não levamos adiante. Então, olhando para tudo isso que estamos vivenciando, conseguimos ajustar para aquilo que verdadeiramente importa. Aquilo que verdadeiramente vai nos trazer elementos modificadores da nossa existência atual, né?
A Nájila comenta: a paz é só alcançada no esforço do bem, disciplina elevada de sentimento e iluminação do raciocínio do seu mundo interior. Olhar para si, né? A gente precisa criar o hábito de olhar para si mesmo, não com o olhar do egoísmo, né? Não, só quero saber de mim, o resto não importa, mas o olhar atento de quem somos, daquilo que está sendo produzido por mim mesmo, para que possamos então, através deste autoconhecimento, buscar efetivamente aquilo de transformar na nossa existência atual, né? A Vera diz sempre ação e reação, é isso mesmo, é a lei de Deus, né? É a lei de amor. Muito bem, então, olha que interessante, no próprio capítulo 6, Advento do Espírito de Verdade, o Espírito de Verdade nos diz: não busqueis alhures a força e a consolação, pois que o mundo é impotente para dá-las. Deus dirige um supremo apelo aos vossos corações por meio do Espiritismo. Escutai-o. Extirpados sejam de vossas almas doloridas a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade. São monstros que sugam o vosso mais puro sangue e que vos abrem chagas quase sempre mortais. Então, amigos, esta é a oportunidade desta encarnação, uma encarnação onde somos brindados com esta fonte viva de razão, com essa fonte viva de esclarecimentos que a doutrina nos traz, para que tenhamos a vivência mais ajustada à nossa realidade. Que não busquemos mais na ilusão a possibilidade da vida, e sim busquemos na consciência de nós mesmos a possibilidade de darmos um passo no processo evolutivo das nossas existências eternas. Como é que eu posso sair desse tormento e vencer todas essas dores, todos os meus conflitos? Vivenciando, sim, vivenciando o meu dever, o meu compromisso, com tudo aquilo que eu tenho, que eu trago em mim de potencial, de habilidade, olhando de verdade para as oportunidades e colocando em prática tudo aquilo que já temos em teoria. Chega de teoria. Chega de conhecermos tanto o que está escrito. É preciso colocar isso em prática. É preciso colocar isso de frente no nosso entendimento. Pouco a pouco a gente vai conseguindo. Pouco a pouco a gente vai dando o passo certo, vai fazendo a melhor escolha. E isso vai produzindo um efeito balsamizante, um efeito renovador. A cada um pequeno acerto, a cada um pequeno ajuste que nós fizermos, vai produzir essa felicidade que ninguém tira de nós. A felicidade de vencer a nós mesmos. A felicidade de corrigir um vício que trazemos há milênios. E ter a consciência de que, de alguma maneira, demos um passo na correção daquele vício, né? Demos um passo na construção de um valor. Eu vou finalizar com um trecho de Emmanuel. Eu gosto muito, é bem perceptível que eu tenho uma admiração profunda por Emmanuel. Eu acho que ele é um espírito muito iluminado, um espírito de muita inteligência. E ele contribuiu e contribui ainda, com certeza, demais com cada um de nós. No livro Caminho, Verdade e Vida, produzido, psicografado pelo Chico,
Emmanuel nos diz no capítulo 29, cujo título é Contentar-se. Ele diz o seguinte, começa com uma citação de Paulo, né? Uma carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 11, ele diz o seguinte: não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Paulo. Então, Emmanuel diz, a vertigem da posse avassala a maioria das criaturas na Terra. A vida simples, condição da felicidade relativa que o planeta pode oferecer, foi esquecida pela generalidade dos homens. Então, ele nos diz isso com muita propriedade. Continua Emmanuel. Esmagadora percentagem das súplicas terrestres não consegue avançar além do seu acanhado âmbito de origem. Pedem-se a Deus absurdos estranhos. Raras pessoas se contentam com o material recebido para a solução de suas necessidades. Raríssimas pessoas pedem apenas o pão de cada dia como símbolo das aquisições indispensáveis. O homem incoerente não procura saber se possui o menos para a vida eterna, porque está sempre ansioso pelo mais nas possibilidades transitórias. Geralmente, permanece absorvido pelos interesses perecíveis, insaciado, inquieto, sob o tormento angustioso da desmedida ambição. Na corrida louca para o imediatismo, esquece a oportunidade que lhe pertence, abandona o material que lhe foi concedido para a evolução própria e atira-se a aventuras de consequências imprevisíveis em face do seu futuro infinito. Se já compreendes tuas responsabilidades com Cristo, examina a essência de teus desejos mais íntimos. Lembra-te de que Paulo de Tarso, o apóstolo chamado por Jesus para a disseminação da verdade divina entre os homens, foi obrigado a aprender a contentar-se com o que possuía, penetrando o caminho de disciplinas acerbas. E aí, Emmanuel finaliza com uma reflexão. Estarás, acaso, esperando que alguém realize semelhante aprendizado por ti? Tem verdade mais absoluta do que essa que Emmanuel nos traz? Quantas vezes esperamos que as coisas se resolvam sem o meu esforço? Essa é a fonte inesgotável da nossa ilusão. A ilusão que permeia tantas existências nossas anteriores e essa ainda. Emmanuel conseguiu resumir tudo isso que nós discutimos aqui. Depois eu vou até colocar esse trecho e publicar isso no nosso grupo, para que a gente possa lê-lo com atenção. É preciso largar de vez todo o nosso projeto ilusório existencial. É preciso mergulhar naquilo que importa, na vida simples, na condução de uma vida simples, desprovida de tormentos produzidos por nós mesmos, para que possamos ter foco nas resoluções dos nossos conflitos trazidos como chave no nosso processo reencarnatório. Essas reflexões não encerram aqui. Elas vão perdurar a nossa existência inteira. É fundamental que vivenciemos o nosso dia com muita esperança, com muita resignação, com muito entendimento
e com muito amor. Então, que nós possamos ter uma semana de muitas conquistas na nossa alma, que possamos ter tantas coisas boas que temos à nossa volta, reconhecidas por nós, e que consigamos vencer, identificar e transformar tudo aquilo que seja tormento produzido por nós em nossa vida. Que fiquemos com o Mestre querido, em paz e com muito amor nos nossos corações. Um beijo para cada um de vocês. Fiquem na paz, fiquem com Jesus. Até a próxima.